Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Então, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu sou visita, para a gente ficar um pouquinho mais aconchegante. Se vocês pudessem vir um pouquinho mais para frente aqui, ó. Nós falamos de fé, né? Talvez seja o primeiro ato de fé que você vai ter, de mudar do seu lugar. A gente, cristão, a gente gosta de sentar sempre no mesmo lugar, no mesmo cantinho. Aí às vezes é bom dar uma mudada. Quem sabe, né? O pastor falou que a água está correndo, quem sabe está correndo aqui. E a gente fala um pouquinho mais perto também, né? Como quem está tendo intimidade. E aí eu me sinto um pouco mais à vontade com vocês. Tá bom? Obrigado pelo seu carinho, de chegar um pouquinho mais para frente. A igreja está lá pronto, super notou. Para quem não me conhece, meu nome é Gessé, sou pastor ali na cidade de Denver. A minha esposa Sabrina está ali, somos casados há 18 anos e servindo a Deus ali na igreja Colonia. Já fazem quase 10 anos já que a gente está nesse ministério ali. Durante um bom tempo fomos da igreja de Manuel e estamos aqui há 18 anos também nesse país, completando agora em outubro. E é um privilégio, porque é só pela fé para nós chegarmos até aqui, todos os projetos. Hoje é um culto de fé, mas eu queria pensar a fé de uma forma talvez diferente de vocês, de uma outra perspectiva, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E o que eu estava pensando quando eu estava pensando que eu ia falar aqui hoje, quando o pastor me mandou o cartaz aqui de culto sobre fé, eu comecei a imaginar, pensando assim, gente, realmente é uma coisa diferente, né? Tem a fé de Deus, a fé como um dom. E a Bíblia fala muito de esperança. Então não é errado você ter esperança. Esperança, todavia, é diferente de fé. Quando a Bíblia fala da fé de Deus, que é essa fé que é como um dom, que todos nós deveríamos pedir a Deus acesso a ela, essa é a fé de Hebreus, que é a fé da certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Então, quando fala de fé, fala de certeza. Esperança não é certeza. Esperança é esperança. Eu espero, tomara. Né? Todos nós temos esperança de amanhã acordarmos vivos, né? De preferência. Temos esperança de que esse lugar aqui não caiba de pessoas. Temos esperança de terminarmos esse ano bem. Temos esperança que nas eleições agora de outubro o nosso país escolha bem, né? Que nós tenhamos um governo que tema a Deus, que seja uma coisa boa para o nosso país, né? Que as pessoas façam boas escolhas. Esperança que de um dia melhor, de um projeto para os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Mas isso, todavia, não necessariamente é fé. É um princípio. Isso é bom, já é um caminho. Mas quando você tem fé, aí é certeza. E é diferente quando você está certo. Você age diferente. Quando você certamente, eu tenho certeza disso, vai acontecer. Porque eu tenho a fé de Deus. Eu ajo no presente como se isso que eu estou vivendo aqui no passado fosse, porque eu já tenho certeza do que vai acontecer no futuro. Eu já glorifico a Deus antecipadamente por aquilo que eu ainda nem recebi, porque eu sei que certamente, e sobre nós está a palavra da vitória da igreja, a vitória do salmo. A certeza para nós é sempre vitória. A certeza da igreja é viver de glória em glória, vitória em vitória, de dias melhores, de que o melhor em Deus ainda está por vir, de que eu sei que planos tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Né? Então Deus ele tem para nós um futuro bom, coisa boa. E às vezes eu vejo a igreja caminhando, às vezes nem esperança. A gente vai vivendo, como o americano fala, né, de paycheck a paycheck. A gente vem na igreja e a gente gasta tudo que tem durante a semana. E não tem como você ter fé, essa fé de Deus, se você não sabe para que você tem que ter ela. Porque só existe um motivo pelo qual você precisa ter fé para cumprir a sua missão aqui na Terra.
Do contrário, não tem problema, você passa aqui existindo nessa terra, você passa aqui nessa terra existindo como igreja, e pronto, um dia todos nós vamos partir para a eternidade, podemos até ser salvos, mas talvez não vamos viver em potencial tudo aquilo que Deus ele tinha para nós como igreja. E você tem uma missão aqui na terra. Eu queria que você saísse daqui hoje usando a tua fé, que você já aprendeu aqui com o pastor Gabriel, que você já aprendeu talvez aqui em todas as ocasiões, aplicando isso dentro da tua missão como igreja. Não é esperança chegar aqui e falar, pastor, espera que esse ano a igreja, nós temos que mudar daqui de tanta gente que vai ter. Eu espero que tenha um ministério disso, um ministério que eu espero. Não, eu vou agir como tal. Eu vou me posicionar numa linha de frente como alguém que vista a camisa e fala assim, olha, eu vou ser a mudança que Deus precisa neste lugar. Eu vou ser a mudança que o Nagatá precisa. A partir de mim vai começar um avivamento nessa cidade. Eu vou ser mola propulsora disso. Eu preciso de ser isso. Por quê? Porque não tem nada mais significante para nós, não tem nada que traz mais completude para nós do que você descobrir o teu chamado, descobrir a tua missão, saber para que você foi chamado. E às vezes é muito mais fácil do que você pensa. Porque tem muitas pessoas que confundem a missão da igreja, que eu vou dizer aqui, com a missão do pastor, com a missão do líder. E não, somos nós. Deus quer que você seja embutido, revestido dessa unção, dessa fé, para que nós venhamos cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer. E quando eu pergunto para você, o que você acha que é a missão da igreja? Se eu perguntasse para você hoje assim, o que é a missão da igreja? Qual é a sua missão da igreja? O que Deus espera da igreja? Porque a gente vai falar várias coisas que também são verdade. Olha, poxa, eu acho que a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sentem bem. Eu acho que a missão da igreja é cuidar, falar das boas novas de Jesus. Eu acho que a missão da igreja é pregar contra o pecado. A missão da igreja é fazer justiça social. A missão da igreja é trazer as pessoas para conhecer a Jesus. A missão da igreja é pregar a paz. A missão da igreja é isso, aquilo, outro. Então, tipo assim, tem muitas respostas em cima disso. Só que eu vejo que a igreja, ela coloca às vezes as coisas na ordem diferente, e existe uma ordem para isso aqui. E eu vou passar para vocês aqui, talvez seja um segredo. Se vocês hoje seguirem isso aqui, eu garanto para você, onde vocês pregarem esse evangelho aqui, ele vai se tornar irresistível. Porque o Jesus, quando ele é bem apresentado, ele se torna irresistível. Eu vou apresentar para vocês aqui o evangelho possível. Porque tem muita gente pregando por aí o evangelho que está muito aquém da realidade. O mundo mudou, as coisas mudaram. Existe o mundo ideal, o mundo real. A gente está lidando com situações que já estão dentro da igreja, que a igreja se recusa a falar, que a igreja se recusa a tocar. A gente está vendo, como o pastor disse aqui, olha, os profissionais do púlpito. A gente está vendo hoje o mundo gospel corrompido. A gente está vendo um monte de coisa. E estamos perguntando por que a igreja está descredibilizada. Por que a igreja está desacreditada. Por que ninguém quer vir para a igreja. Por que as pessoas não creem mais em pastor. Por que as pessoas não estão crendo mais na Bíblia. Por que está dando tanto status hoje, não creem em Deus. Por que hoje as faculdades estão arrebatando os nossos jovens? Por quê? Porque eles falam de assuntos que a igreja não fala, com glamour, e sempre tirando Deus do foco, e parece que eles que são donos da verdade, porque falam uma fala mais bonita, um pouco mais inteligente, mas não, nós temos a unção do Santo, nós temos o Espírito Santo em nós temos a fé de Deus, é nós que vamos conduzir, nós vamos julgar o mundo, a Bíblia diz. A palavra de Deus diz, não sabeis vós que vós vamos julgar o mundo. Deus vai colocar você e eu, vamos reinar com Cristo e julgaremos as nações. Deus te deu sabedoria para lidar com as circunstâncias, independente de onde Deus te plantou, meu irmão. É árvore que dá fruto, árvore que frutifica, árvore que vive de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Todos os dias eu tenho que ter a minha fé crescida, para como igreja eu cumprir minha missão. Então eu venho para aqui para dizer, esse evangelho, Gessé, qual é a ordem? Que evangelho é esse? Me apresenta essa missão. Eu quero saber, a partir de quem? Não tem ninguém melhor para falar disso do que Jesus. E Jesus, ele falou a missão da igreja, ele falou a missão dele. Eu queria que você abrisse ou guardasse o evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 18. Eu tenho duas versões abertas aqui, e eu vou ler na versão da linguagem de hoje. E só para vocês saberem o que estava acontecendo aqui,
A primeira vez que Jesus ele pregou, Jesus, aqui quando ele pregou, ele estava falando dele mesmo. Ele abriu a Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 61, porque Isaías era um profeta messiânico. Ele foi um dos profetas que mais falou sobre o Messias, né? Citou várias passagens a respeito de Jesus, do Messias que viria. E Jesus, sabendo que se tratava dele, ele abriu aquele versículo aqui, falou assim: a primeira pregação de Jesus foi dele mesmo, ele falando dele mesmo. Ele abriu lá o pergaminho, as escrituras, no livro de Isaías, capítulo 61, que se tornou Lucas, no capítulo 4, quando o médico Lucas, ele escrevendo, estudando a história de Cristo, ele escreveu essa história aqui, que aconteceu quando Jesus pregou a primeira vez no templo. No capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Senhor, olha a missão aqui, ó, o Senhor me deu o teu Espírito. Olha, você tem o Espírito Santo de Deus. Tudo começa com ele ser cheio, você ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não é, você vai ser aqui hoje. Vou orar por você, nós vamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo. Nós precisamos disso. O Espírito Santo é que conduz, é que dá empoderamento para a igreja. Você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. A Bíblia diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Sem o Espírito Santo você não é ninguém, você não pode nada, você não pode fazer uma oração que o diabo ele pode te envergonhar. A Bíblia diz que uma certa feita, os demônios estavam ali possuindo uma pessoa, e as pessoas começaram a ver Paulo expulsar demônio, vendo as coisas. Aí aqueles homens falaram: cara, eu vou também expulsar esses demônios aqui para ver o que dá. Em nome do Jesus de Paulo, em nome do Deus de Paulo, eu te repreendo. O demônio olhou para ele e falou: Paulo eu conheço, Jesus também, mas eu sei quem são. Deu um pau neles e saiu pelado, arrancou até a roupa deles. Saiu envergonhado. É isso que o diabo faz com o crente que não tem o Espírito Santo. Porque você pode até fazer bonito, você pode fazer, mas no momento crucial, no momento em que você precisa, que a manifestação do Espírito Santo, coisa que somente Ele pode convencer o homem do pecado e do juízo, que Ele pode levantar um paralítico da cadeira de roda, uma pessoa que possa ser curada de câncer, que Jesus ainda cura nos dias de hoje. Você tem fé para isso, amém? Ele cura nos dias. Está na hora de começar a trazer de doente para a igreja. Está na hora de, meu irmão, a sua responsabilidade é só orar. Não é você que faz o milagre. Pode trazer tudo, pode trazer gente com doença incurada, pode trazer gente paralítico, cego, mudo, tudo. Deus ainda é o mesmo hoje e será eternamente. Então você precisa do Espírito Santo, você não pode dar um passo sem Ele. Nós não podemos fazer nada. Nada. Talvez esse medo que você tem de pregar a palavra para sua patroa, talvez esse medo que você tem de falar no seu trabalho que você é crente, talvez esse medo que você tem de orar pelo enfermo que está no seu trabalho, de se posicionar como cristão, é porque você ainda não é cheio do Espírito Santo. Você talvez tenha o Espírito Santo soprado no teu coração, talvez você ainda recebeu Ele, está aí fazendo morada no teu coração, mas ainda não houve o transbordar, o batismo do Espírito Santo. Você ainda não foi empoderado por Ele, e Deus Ele quer te batizar hoje, Ele quer te transformar hoje, Ele quer te encher hoje, para nós sairmos daqui hoje cumprindo a missão como Cristo, amém? Tudo começa com o Espírito Santo. Aí Jesus disse assim: olha, Jesus não abriu mão disso. Eu estou, Ele está sobre mim. Eu sou cheio do Espírito Santo. Jesus era batizado no Espírito Santo. E está sobre mim, pelo que me ungiu, uma vez ungido, uma vez cheio, para pregar. Aí está aqui, eu vou ler nessa tradução que eu falei para vocês, para Ele me escolheu, me ungiu para levar boas notícias para os pobres. Primeira missão da igreja. Me enviou para anunciar liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o teu povo, o ano aceitável da salvação, ou a salvação de Cristo Jesus. Uma sequência. Eu já vi muito crente que já chega falando assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Já chega logo na salvação. Tudo isso é verdade. Mas meu irmão está totalmente fora de ordem. Hoje nós vemos uma igreja polarizada, né? Nós estamos prestes aí a ter as eleições, aí é um lado de esquerda, de direita, e nós estamos no meio disso, metido no meio disso. Como eu disse, Jesus disse, o apóstolo Paulo disse: você vai julgar o mundo. E a gente está colocando a nossa confiança, a nossa fé em homens, achando que Bolsonaro, que Lula, que vão ser a esperança do Brasil. Meu irmão, a Bíblia diz que se Deus ele não guardar a cidade, se Deus ele não guardar a cidade, em vão trabalha as sentinelas, em vão vigia aqueles que estão ali, nas torres de comando para olhar se vê o inimigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nossa esperança está em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas a nossa fé está em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse disso. Meu irmão, você é muito maior do que isso. A missão da igreja está muito além disso. Eu creio numa igreja que, tomando
chamado para fazer, meu irmão, os políticos vão se render a nós, os políticos vão se render a esse evangelho, os políticos vão se converter a esse evangelho, porque a igreja está exercendo justiça social, a igreja acabou com a fome no Brasil, a igreja sabe a necessidade do povo, a igreja mudou o contexto que ela está plantada. Se nós nos unirmos em Cristo Jesus para cumprir a missão da igreja, trazemos boas novas aos pobres, tudo vai mudar. Não está falando que é o governo, não está falando aqui que é o presidente, está falando aqui, olha, o meu povo, está falando aqui, olha, eu ungido, eu carrego essa missão. Boas novas, que boas novas para o pobre? O que é boa nova para o pobre? Fala para mim. Prosperidade, amparo, igualdade social. A igreja precisa de ser carregada de boas novas. Existem aqueles crentes tão carrancudos que vêm para a igreja e falam assim: essa igreja não fala sobre o pecado, essa igreja não prega mais como antigamente sobre o pecado, é o mais pecador. Porque a palavra de boa nova não deveria escandalizar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque vai chegar um tempo que você vai tratar o pecado, vai ter que tratar a pessoa, vai ter que tratar a situação, vai causar carrapicho. Tem um tempo determinado para todo o propósito. Eu tenho 30 minutos para falar para vocês. Você acha que eu vou encher você de baboseira? Você acha que eu vou encher você de carga? Você já está cansado, meu irmão, carregou pedra o dia todo, carregou madeira, limpou o vaso, fez um monte de coisa. Eu chego aqui, vou ficar aqui vociferando, colocando você no inferno. Não, eu vou falar das boas novas de Cristo. Se você é pobre, Deus tem para você uma vida digna. Deus tem trabalho, Deus tem prosperidade. Deus trouxe você para essa terra para te prosperar. Deus vai usar a sua vida. Deus vai te dar riqueza para você ser canal de bênção e não um porto onde a riqueza se acumula. Mas você vai encanar, pode dar dinheiro para essa igreja, Jesus, que esse povo vai prosperar, esse povo vai ajudar a tua obra, esse povo tem fé, que esse lugar vai se tornar um lugar muito maior. Nós vamos comprar um lugar maior, nós vamos para um lugar maior, nós vamos saber, nós vamos produzir riqueza, nós vamos gerar empregos, nós vamos ser o povo da prosperidade. Nós podemos isso, não é pecado. Agora nem todo mundo vai ser rico, porque a Bíblia diz que os pobres estarão sempre no meio de vós, mas ele pode ter dignidade, ele pode ter saúde, ele pode ter um sorriso nos lábios, ele pode se sentir valorizado, abraçado. A igreja é essa, de boas novas. Alguém chega para você no trabalho para falar: meu Deus, meu casamento anda de mal a pior. Ai, você não faz. Sabe que as pessoas o tempo todo reclamam. E tem crente que se agrega a isso, que levanta de manhã falando mal no trânsito, falando mal do seu que lá, fala mal de A, fala mal de B. Não, quando o crente dá boa nova, ele chega, muda a atmosfera. Pô, gente, está tudo errado, mas eu tenho uma boa nova para você. Existe um evangelho, existe uma igreja lá em Nagasaki, na Prospect Spirit Street. Vai lá que vocês vão ouvir uma palavra de Deus. Eu quero que você vá lá para você conversar com o meu pastor. Eu quero que você vá para você conhecer aquele irmão, aquela irmã. Olha, você não tem ideia quantos testemunhos de pessoas que estavam na lama e Jesus resgatou, mudou a vida, mudou a minha vida. Cara, isso vai entrando no coração das pessoas. As pessoas olham e falam: meu Deus, ainda tem esperança, ainda tem gente ainda com um sorriso nos lábios. Há uma esperança, você não precisa disso. Quando eu cheguei aqui na América, eu estava devendo $20 mil, porque eu vim passeando pelo México. Fizemos também turismo, eu e minha esposa, e cruzando aquela fronteira. Fiquei um tempo na migração ali para pregar a palavra, entendeu? E aí entrei aqui com 19 anos. E aí, rapaz, aí chegavam as pessoas para mim e falavam assim: você vai ter que bater muito martelo, vai ter que tapar muito buraquinho de prego para poder pagar essa conta. E no frio aqui, sabe aquelas coisas que você vai olhando e fala assim: eu não tinha que passar por aqui, mas não era muito melhor passar com uma boa notícia? Alguém chegava e falava: rapaz, você vai prosperar, você vai falar inglês daqui a pouco você vai estar bem. Então, é aquelas pessoas que às vezes estão até bem, mas não conseguem ver o outro, quer que o outro passe o que ela passou. A prazer dela é abrir a boca para ser negativo. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para fazer fofoca da vida dos outros. Deus não te chamou para falar mal do pastor, falar mal do líder, para falar mal do presidente, para falar mal disso, daquilo, das autoridades. Não, Deus te chamou para a paz. Deus te chamou para a paz. Foi para isso que Deus te chamou. Se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Boas novas. Deus chamou a igreja para boas novas. Não chamou. Não, vamos quebrar esse negócio de que os mais fofoceiros que tem é crente. Porque crente dá nome aos pecados, né? Tem uns pecadores, esse pecadinho, o crente só cai no adultério, o crente só cai em corrupção, ele nunca cai na mentira, nunca cai na fofoca, o tempo todo. Parece que a gente cativou esse pecado. E a Bíblia diz que aquele que domina a língua é varão perfeito. Aquele que consegue guardar a língua é varão perfeito. E Deus está te chamando para isso. Como eu venço isso, pastor? Eu começo a falar coisa boa. Eu começo a publicar coisa boa. Eu começo a ser portador de boas novas. Eu começo a ser esse que da minha boca flui um manancial de água viva.
Amém? Próximo. A Bíblia diz, ele diz assim, olha, depois disso, para poder pregar liberdade aos presos. Anunciar liberdade aos presos, depois que eu acabei de ler, eu fui entender um pouco melhor. Obviamente Deus não está falando de você ir lá na cadeia, né, e fazer uma rebelião e tirar os presos de lá que estão pagando. Por isso que ele disse, anunciar é uma prisão existencial. Porque muitas pessoas que estão atrás das grades estão mais livres do que muita gente que está aqui fora. Ele está falando de uma cadeia existencial, porque depois aqui ele fala uma hora que você mesmo vai lá e vai arrancar uma pessoa de outro tipo de cadeia, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão passando por uma situação todos os dias, pessoas que estão presos, pessoas que estão acorrentados em uma cadeia existencial, pessoas que não conseguem ser libertas, pessoas por quê? Porque faltam cristãos que comecem a olhar e perceber, pedir a Deus o discernimento de espírito e saber o seguinte, olha, do lado aqui tem uma pessoa carregada. Existe uma energia negativa, existe uma atmosfera de diabólica. E você se posicionar. Quando o negócio começou a ficar pesado, peraí, vamos fazer uma oração aqui? Vamos fazer uma oração aqui, nós vamos começar a orar. Orar para que Deus venha libertar pessoas. Pregar libertações. Você não faz ideia de quantas pessoas estão dentro, às vezes dentro das igrejas. Ou às vezes no nosso trabalho carregando peso dos antepassados, legalidade dos pais. Coisas que estão carregando culpa, estão presos em cima de uma mentira que contou, em cima de um engano, estão presos numa vida de adultério, estão presos numa vida de bebida, uma vida de vício, estão presos numa situação que eles não conseguem sair, mas também não conseguem se abrir com ninguém. Por quê? Porque não conseguem ver a igreja como um portador de boas novas. A língua é testamento. Eu vou me abrir com quem? E aí Deus te chamou para você libertar esse povo, anunciar a liberdade. Falar, Jesus, Ele pode quebrar essas cadeias. Ele pode te arrancar disso. Ele pode mudar a tua vida. Jesus, Ele pode, a Bíblia diz assim, olha, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. E você tenha abundância. Você chegar, eu já ganhei muita gente para Jesus assim, olha. De verdade, você acha que Deus, quando Ele fez você, quando Ele te planejou lá no útero da tua mãe, era essa vida aí que você está vivendo hoje que Ele queria que você vivesse? Você acha que de verdade as pessoas têm que botar a mão na consciência e falar assim, não é isso, eu preciso de ajuda. E quando a igreja ela se torna esse poço de misericórdia, os ouvidos prontos para fazer você entender que você não é só mais um no meio da massa, que essa responsabilidade ela não é somente dos líderes, é que ela está sobre os nossos ombros, que eu preciso de ser esse, que pessoas que estão plantadas do meu lado ali, cativas, e eu tenho que ser essa pessoa, eu preciso de ser essa pessoa que vai ali arrancar e expulsar se for necessário. Quando nós fizermos isso, você vai ver um monte de pessoas que vão começar a se abrir para você. Que vão começar a falar, cara, existe algo diferente em você. Existe algo diferente em você. Eu preciso de sua ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Está acontecendo isso na minha casa, ora lá na minha casa. Quantas vezes pessoas já me ligaram, olha pastor, vem aqui orar na minha casa. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Sabe o que é isso? É Deus falando para você, olha, vai lá e anuncia liberdade aos cativos. Pessoas que estão presas existencialmente, pessoas que estão cativas existencialmente. Deus nos chamou para sermos portadores de boas novas, para chegar para eles e falar assim, olha, existe um Deus que pode te libertar, e eu posso orar por você. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Vista aos cegos. Eu disse que Jesus cura ainda hoje. Você pode trazer um cego aqui de nascença e Jesus curar ele. Vocês creem assim? Amém? Amém. Eu também creio. Cada dia que passa, a ciência desenvolvendo, hoje fica com catarata quem quer. Hoje a ciência já desenvolveu até o transplante. Como se fala? De córnea. Tem coisas que estão avançadas hoje em dia, e eu sei que Jesus ele pode fazer até nascer olho no lugar que nem tem, porque isso é dom de maravilhas, ele não opera. Só que Jesus ele também está falando aqui de uma cegueira espiritual, uma cegueira existencial, que acontece dentro de nós, dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas, no dia a dia. Às vezes está diante de nós e nós não conseguimos enxergar. E o pior cego é aquele que enxerga, mas não consegue ver.
está diante dos seus olhos. Quantas pessoas você viu isso assim? Você vai e fala assim: meu filho, olha, se você continuar nesse relacionamento, você vai para o buraco, mas ela não consegue, está cega. Você chega e fala assim, como o pastor disse: olha, gente, você tem gente aqui no meio que está com a terra seca. Tem pessoas aqui que não oram mais, tem pessoas que não estão buscando mais, tem pessoas aqui que estão faltando de culto, já não sabe quanto tempo que já faltou de culto, não sente mais, não consegue ver mais, não consegue sentir, não é mais sensibilidade. A cegueira espiritual tem muito mais a ver com a sua sensibilidade. A cegueira espiritual tem muito mais a ver com o seu tato espiritual, de saber onde você está entrando. Quando Deus te chama para ser essa pessoa, quando Deus te chama para você ser esse que abre a vista ao cego, que você chega, não é só literalmente lá orar para ele poder ser curado, mas também você ser esse que traga luz, porque a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo. Nós somos luz para poder fazer o que é a luz? Qual que é o motivo, qual que é a função de uma luz? Fazer clareza, fazer com que eu enxergue, porque mesmo eu podendo enxergar, eu posso perder a visão do que eu você pagar tudo isso aqui, eu não vejo mais nada. Então não adianta nada. Eu preciso de alguém. E aí você vai ser aquela pessoa que o tempo todo está aqui, ó, clareando. E sabe como é que você faz isso? Quando Deus ele te deu a capacidade, você já é cheio do Espírito Santo. E você, ao invés de julgar o teu irmão, você vê alguém que acabou de chegar na igreja. E ao invés de nós enterrarmos ele, porque ainda tem hábitos que vieram com ele do mundo, existem manias ainda que estão ali. Ao invés de você fazer isso, você olha e fala assim: cara, eu já tenho essa luz, eu já tenho esse entendimento, mas um dia alguém teve paciência comigo, alguém me olhou com amor, com carinho e não me julgou no momento que eu estava ainda cego. Eu vou fazer isso por essa pessoa. Olha, meu querido, essa atitude que você está tomando ainda não é uma atitude cristã, mas deixa eu te mostrar o caminho. Olha, Jesus disse isso, e aí você vai mostrar a palavra de Deus para ele. Fala assim: olha, não é por aí, não é por aqui. E com amor, a Bíblia diz, é com amor. Se não dá para você repreender amor, não faça isso. Chame para você essa responsabilidade de abrir os olhos daqueles que estão com cegueiras espirituais existenciais da vida. Tem argumento lógico, tem argumento plausível. Chega e fala com amor, com carinho. É como eu disse, é quase que irresistível. Às vezes a pessoa nem quer te ouvir, mas por causa do teu amor, às vezes tem gente que vai falar com tanto amor que chora. Fala: eu não queria ver você, mas eu te amo tanto, eu não queria ver você nessa situação. Diferentemente, às vezes, de uma pessoa que às vezes demorou. Olha, como acontece isso às vezes dentro da igreja, uma pessoa que chegou atrasada, às vezes está no celular, e a gente chega ali, e a gente fica olhando estranho, ou que está com a roupa diferente, e a gente começa já quase que expulsar aquela pessoa, por causa que nós somos muito moralistas, nós somos o santarrões, nós somos aquilo, mas um dia alguém teve essa misericórdia com a gente, porque nós não nascemos assim. E por que nós não podemos usar com a mesma misericórdia com os outros? Acender a luz e falar: poxa, aqui, olha, o caminho está aqui, está claro. Mostrar todos os dias, ter paciência. Um dia fica tudo muito claro. Eu quando eu estava evangelizando essa jovem na igreja, eu comecei a falar com ela de Jesus, e ela pegou um amor pela minha pessoa, porque eu comecei a olhar primeiro para a pessoa, conquistei ela para mim, para depois conquistar para Jesus. Eu ganhei a confiança dela, pouco a pouco sentávamos, conversávamos sobre todos os assuntos, e ela viu que eu não era esse cara bitolado que só falava de coisas, só tinha que ser tudo de evangelho, de Deus, de Jesus. Não, eu falava de tudo com ela, conversando, e fui ganhando, conversando com a família, a mãe. E aí ela foi abrindo o coração, foi à igreja, aceitou a Jesus, mas ela sentava comigo e falava assim: olha, pastor, eu não vou tomar minha cerveja. Eu não, pastor, quando eu fico nervoso, eu xingo palavrão. Eu falei: tá bom, tá tranquilo. Não tem problema não, tá tranquilo, eu te entendo. Não é o que Jesus quer para você, mas não vai ser eu que vou fazer sentido para você. Quem convence é o Espírito Santo. A minha missão aqui é só dizer: esse Jesus, ele vai te libertar, ele pode mudar a sua vida totalmente. Um dia você não precisar te xingar, um dia você não precisar de bebida alcoólica, um dia você precisar, a sua alegria ser puramente ele. E sabe o que aconteceu? Jesus foi entrando naquele coração. Um dia ela falou para mim: pastor, você reparou que eu não xingo mais? Já reparei faz tempo. Daqui a pouco ela começou a ficar assim, do jeitinho que Jesus gosta. Aí você vai ajustando outras coisas. Aí você já pode sentar no colo e dar uns tapinhas se precisar. Aí você pode colocar, por quê? Porque ele já virou filho. Já tem a luz. A gente tem que ter essa sensibilidade, gente, de saber quem está cego ainda, quem está começando, está palpando ainda os lugares. Não dá para você pegar e jogar ele ribanceira abaixo, não, ainda não. Você é águia, você já está voando, mas o irmãozinho ainda é um pintinho que chegou na igreja. Não sabe nem andar direito. E você
experiência. Olha, nosso Deus, já dizia o sábio, né? Um livro que diz assim, ó: entrei na igreja atrasado e todos me olharam com olhar de julgamento. Cheguei no Alcoólatras Anônimos atrasado e fui recebido com palmas. Estou falando de um alcoólatra que talvez chegou na igreja como última esperança, e é o melhor lugar que ele poderia estar, mas ele foi julgado, porque ali talvez tem ex-alcoólatras que já hoje já se acham mais santos que Jesus, e esquece que aquele que chegou ali um dia foi dele. Esses são aqueles que não têm capacidade de acender uma luz. A Bíblia diz o seguinte: se os teus olhos forem maus, os seus olhos é a candeia do corpo. Se eles forem maus, todo o seu corpo vai estar em trevas. A forma com que a gente enxerga o tempo todo, nossos olhos têm que ser como essa candeia. Olhar com boa vontade, olhar com vontade de te fazer você melhorar como cristão. Quando eu vejo meu irmão errando contra mim, eu tento enxergar aquilo que não está diante dos meus olhos, eu tento enxergar além daquilo, o que está por trás daquilo, por que aconteceu isso. Eu vou ter um pouco mais de boa vontade para poder analisar aquela situação, e assim nós continuamos caminhando em Cristo. Não é fácil. É por isso que eu disse, a primeira coisa você tem que ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, meu irmão, tudo isso aqui se torna muito fácil. Você faz com um sorriso dos lábios. Se te der um tapa na cara, você vira a outra. É só assim. É só pelo Espírito Santo. Nós não somos a igreja do bandido bom e bandido morto. Bandido bom e bandido convertido, cheio do Espírito Santo, transformado, lavado pelo sangue de Jesus. Nós não fomos chamados para matar ninguém. Nós não fomos chamados para pregar ódio. Nós não fomos chamados para pregar nada. Nada disso nós não fomos. Não, a igreja está acima disso. Nós somos o povo de Cristo, o povo que Deus escolheu nessa terra para cumprir a missão, perpetuar isso que Jesus estava falando aqui. Pregar boas novas, libertar os cativos, dar vida aos cegos, inclusive os cegos existenciais, os cegos que estão diante de você. Mostra o caminho. Você tem a luz de Cristo. Você foi chamado para isso. Fique de pé neste momento, nós já vamos terminar. Libertar os oprimidos, diz a palavra de Deus assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um peso no mundo, as pessoas estão cada dia que passa mais carregadas. Hoje o mal do século é a depressão. Suicídios se multiplicam, jovens, crianças, adolescentes tirando a própria vida, ou pessoas que estão ainda pior do que aqueles que tiraram a vida, que eles estão só existindo. Você vê que são pessoas que se coexistem, que vivem de uma semana a outra de rotina a rotina, que olha para as paredes cinzas, que olha para o clima e não tem vida, e fala: meu Deus, que não é feliz nesse lugar, que não vê a hora de ir para o Brasil, está carregada, está oprimida. Olha, Jesus, Ele tem para você pastos verdejantes, Ele tem para você uma nova vida, Ele tem para você um caminho de paz e não de mal. Jesus, Ele pode mudar essa sua situação. Ele diz assim: olha, o meu fardo ele é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Existe sim um peso, existe sim uma responsabilidade em entrar com Cristo, mas não essa culpa que às vezes te acompanha, não esse peso que o mundo coloca sobre ti, porque desde quando nós nascemos, desde quando saímos da barriguinha da mamãe, nós somos o tempo todo nesse mundo competitivo. É uma pressão para você andar rápido, daqui a pouco você tem que começar a comer sozinho rápido, daqui a pouco você precisa de falar, o tempo todo assim, daqui a pouco você cresce, você tem que ser bem na escola, você tem que ser o primeiro lugar na escola, daqui a pouco você tem que ser o primeiro lugar no time de futebol, é o tempo todo o primeiro, aquela competição. Daqui a pouco você entra numa competição no mercado de trabalho, você tem que ser bom, senão você é jogado fora. Daqui a pouco você casa, aí pergunta para você que dia que você vai ter filho, depois do primeiro filho, daqui a pouco eu tenho que dia que vai ter um outro, e o tempo todo pressão na igreja, pressão o tempo todo nós estamos assim. E Jesus, Ele chama para você e diz assim: olha, vinde a mim, que eu te dou alívio. Melhor você agradar a Deus. Você foi chamado para poder servi-lo com o seu melhor. Viva o que Deus quer de você, é que você viva o que você faça o que você tem de fazer melhor. Ele não quer nada, Ele não te compara com ninguém, Ele não compara você com o outro. Olha, está vendo lá o que o pastor falou está fazendo? Não, Ele olha para o seu potencial, porque a uma Ele deu uma, a outra Ele deu duas, a outra Ele deu 10 talentos, 5 talentos, e Ele deu de acordo com a sua capacidade. Tem gente que tem capacidade, e Jesus e o patrão não veio julgar ninguém com quem multiplicou mais, quem multiplicou menos. Ele olhou e falou assim: se eu te dei 1, eu queria que você multiplicasse 5.
Tem gente que tem capacidade, está fazendo muita coisa, mas não está fazendo tudo que Deus deu para ele capacidade para fazer. E tem gente que aparentemente está fazendo muito pouco, mas está fazendo tudo que Deus deu para ele de capacidade para fazer. Então não tem essa pressão do outro, tem essa pressão sua. Você o tempo todo sabe que você pode, Deus. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: você de verdade hoje está vivendo tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, todas as palavras que você já ouviu, esse tempo que você tem de igreja, o que você já aprendeu da palavra de Deus, o que é que você tem feito com isso? Quem é alvo hoje da misericórdia do teu amor? Quem hoje é alvo da tua palavra? Quem hoje é alvo da tua graça? Quem hoje é alvo da tua mão estendida? Quem hoje é alvo das palavras de boas novas? Quem hoje é alvo da sua evangelização? Quem hoje é alvo do teu amor, da tua caridade? Quem hoje é alvo de ouvir a tua voz, que você empresta par de ouvidos? Quem hoje você trouxe mudança de vida? Se tirar a igreja daqui, dessa cidade, quanto de falta ela vai fazer para essa comunidade? Se tirar você daquele trabalho, se o seu patrão de perder, quem ele vai estar perdendo? Se você for tirado dessa cidade, o que vai mudar para as pessoas? Se você sair dessa igreja amanhã, quão significante vai ser a sua perda? E Jesus está falando para você: eu te dei capacidade, e você está enterrando o seu talento. Talvez, como o pastor disse, terra seca, você precisa do Espírito Santo. E Jesus, ele te chamou com carinho, ele falou: meu filho, eu te capacitei, eu te dei talento, eu não estou agarrado quem tem mais, quem tem menos. Você não tem que subir no púlpito para pregar, não, prega no teu trabalho. Você não tem que ser o grandão da internet, do YouTube. Não estou chamando para você fazer muito, eu estou chamando para você fazer o seu melhor. O seu melhor? Parabéns. Parabéns. Não esconda nada que Deus te deu. Pega essa palavra hoje, coloca na ordem certa e fala assim: primeiro eu vou ganhar um amigo. Eu falei para os adolescentes lá da igreja: por que vocês não trazem pessoas para a igreja? Ah, pastor, a gente chama e ninguém vê. Eu falei: você vai direto na salvação, né? Vou lá para a minha igreja, lá para quê? Para salvar. O mundo está cansado desses convites de crente interesseiro. Ah, espera chegar ao congresso para chamar lá para poder fazer a igreja. Não, o povo não é bobo. Ganha para ele para você. Pega aquele amigo hoje, aquela pessoa que você tem hoje. Fala assim: Jesus, eu vou colocar essa pessoa no pé do Senhor, no pé da cruz. Eu vou começar a orar a respeito dela. É inadmissível terminar esse ano sem ganhar uma alma para o Senhor. Eu vou colocar ela no joelho, eu vou chamar ela para um churrasco, eu vou chamar ela para tomar um café junto, aquela amiga que Deus te deu. Eu vou chamar ela para tomar um café, eu vou chamar para a gente sair junto. Eu vou fazer um programa para ser os nossos filhos, eu vou chamar uma, eu vou chamar duas, eu vou chamar na minha casa. Eu duvido, se depois que você falar de tantas boas novas, de você ser tão misericordioso, de você fazer todo esse processo de Jesus aqui, no final, a Bíblia diz: e anunciar o ano aceitável do Senhor, salvação. Por último, for numa igreja, olha, tem um culto do amigo. Você é minha amiga, não vai me deixar sozinho. É mesmo, porque todo culto é o culto do amigo, todo culto é o culto da família. Eu duvido se essa pessoa não vem com você para a igreja. Eu duvido. Debaixo de oração, de investimento, invista numa pessoa. Por quê? Porque esse é o seu melhor. Se você tem capacidade de cuidar de 2, 3, de pregar para muitos, maravilha. Mas talvez Deus confiou uma para você. E você vai falar assim: eu vou investir em você pesado. Eu quero você para mim. Eu vou trazer você. E não tem coisa mais gostosa. Uma vez eu trouxe meu patrão para Jesus. Era um homem já rico, todavia pobre, triste. E um dia eu trouxe ele para a igreja. Depois de investir tanto, mais de um ano trabalhando com ele, todo dia plantando a sementinha. Um dia eu fiz um convite, eu estava pregando, ele aceitou Jesus. E por causa do sim dele, toda a família dele veio para a igreja, inclusive toda a companhia. Hoje, 90% do lugar onde eu trabalho, todos são crentes. Quando eu descia ele as águas, meu coração cheio de alegria. Eu falei: não tem mais maior alegria do que essa. Não tem maior salário mal pago do que esse, de saber que essa alma aqui não vai para o inferno. E que a partir dele, uma geração toda que está vindo, os filhos vão conhecer o amor de Jesus. Tem gente indo para o inferno. Tem gente vivendo o inferno existencial no dia a dia, porque eu e você decidimos nos calar. Eu e você decidimos pegar essa fé e torná-la só esperança de dias melhores. Não é fé, é certeza. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso que eu falei, e esse lugar não vai ser mais o mesmo.
eu vou voltar para pregar aqui, esse lugar aqui vai estar abarrotado de gente, porque aqui, algumas pessoas no culto da fé decidiram que a missão dele é dele e não do pastor. A nossa missão. E eu, no medida que eu estou pregando aqui, Deus me revela, Ele já fala para mim que no meu coração, algumas pessoas já estão vindo na sua mente. Você já sabe de pessoas que você precisa investir nela pesado. Deus já colocou em você uma pessoa aí, olha, é ela mesmo que você vai começar a falar. Você vai começar a progredir nesse evangelho. Você vai começar a proliferar ele. Você vai começar a frutificar onde Deus te plantou. E você vai ter certeza, quando Deus cumprir a missão, quando você cumprir a missão, você vai lembrar dessa palavra. Foste fiel um pouco, vou te colocar no. Daqui a pouco Deus está te colocando na frente de multidões para falar. Daqui a pouco Deus fazendo esse evangelho tem que ser ouvido por mais pessoas. Daqui a pouco as pessoas. Meu pai, eu lembro até hoje ele contando. Meu pai é um evangelista nato, ele é policial. Ele começou pregando para os soldados ali do rancho, do quartel lá em Valadares. Um dia ele estava dentro do banheiro cantando um hino. E onde ele ia, ele tentava falar do amor de Cristo. O capitão estava passando um momento difícil na vida dele, chamou ele no gabinete, chorando. E falou: eu queria ouvir um pouco desse Jesus que você estava cantando aí fora. Todo um pelotão ouviu de Jesus por causa de um soldado raso que ele era. Deus, ele pode mudar uma situação por causa de um crente que se posiciona. Deus pode mudar a história de uma cidade por causa de um crente que entendeu a missão dele. Nós temos que parar de sentar no banco e sermos consumidores de instituição. Deus não te chamou você para ser frequentador de banco, frequentador de templo. Deus te chamou para você ser igreja. E a igreja, ela é viva, ela é lá fora. Deus te chamou para isso. E por fim, apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está voltando. Se tudo isso que eu falei não funcionar, você pode dizer para a pessoa: a senhora chegará um dia em que a Bíblia diz que o próprio Deus recolherá dos seus olhos toda lágrima. O lugar onde o próprio Cordeiro iluminará, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspes, o rio de águas cristalinas. Nós estaremos assentados com Ele na mesa, onde não haverá injustiça, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais saudade do Brasil, onde não haverá mais saudade daqueles que partiram, onde o Cordeiro de Cristo reinará e nós governaremos com Ele. Um tempo de glória vai chegar esse dia. Maranata! Deus quer que você seja esse que resgate as almas do inferno e juntos nós estaremos com Ele, porque o ano aceitável do Senhor chegou no teu povo. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Todos vocês que precisam de ser mais cheios do Espírito Santo, e nós vamos sair daqui hoje com uma missão. Vem aqui, vamos fazer um pacto aqui entre nós. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. E nós vamos orar hoje e falar: Senhor, nós vamos para cima. Olha, o Satanás está vendo isso aqui, ó. E quando a igreja faz isso, ele treme, porque as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. As portas do inferno, ela não vai poder prevalecer. Meu irmão, você não tem ideia do Deus que você serve. Você não tem ideia de quem está com você. É por isso que às vezes você não se posicionou. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus não vem andar com a gente. Nós só vamos perceber que Ele está do nosso lado, que é diferente. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você saber de quem você é filho. A Bíblia diz que o exército da Síria cercava Eliseu e Geazi, e ia levar ele preso. E a Bíblia diz que Deus, ele levantou de manhã quando ele viu que estava cercado. O moço começou a bater. Meu Deus do céu, nós estamos cercados. Eliseu, aquele cara estava cego. Ele estava vendo só aquilo ali. Mas Eliseu, ele via muito mais. Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele. Olha o que Deus está falando. Senhor, abre os olhos dela, ajuda ela a enxergar quem ela serve. Vem aqui, eu vim aqui te falar que esse seu casamento não acabou, porque você não tem ideia de quem está aqui nessa casa. Eu vim aqui para te dizer que seus filhos não se perderam, porque os seus filhos são herança do Senhor. Eu vim aqui para trazer, para relembrar você de quem você é filho. Eu vim aqui para dizer o seguinte, que aqui até agora chegou para uma maldição hereditária, tinha maldição nessa casa, tinha um monte de coisa, mas chegou o Filho de Deus aqui e acabou a festa do diabo. Nós vamos mudar a atmosfera pelo poder do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi, ele olhou e viu carros e cavaleiros de fogo ao redor. Deus feriu aquele exército todo com cegueira. Faz assim com a sua mão, nós vamos orar. Deus, aqui está a sua igreja. Não é sensacionalismo barato, Senhor, é poder de Deus.
Eu te peço, ó Deus, que o Senhor batize eles com o teu Espírito Santo, aqueles que ainda não são. Renove aqueles que já são batizados, Senhor. Já não é tempo mais, ó Deus, de nós estarmos acuados, esperando o que vai acontecer amanhã. Qual vai ser o próximo coronavírus? Qual vai ser a próxima guerra? Não está na hora da igreja começar a cumprir a missão dela na terra, porque a tua palavra diz, ó Deus, reminde os dias porque os dias são maus, reminde os tempos porque os dias são maus. Depende da igreja a tua volta, depende de nós nos posicionarmos, ó Pai, para que o Senhor Deus volte, Maranata, e nos leve para morar contigo. Enquanto o Senhor não vem, ó Pai, que os teus filhos venham entender, ó Pai, para quem que eles foram chamados. Deus, eles foram chamados para uma grande obra. O Senhor nos vocacionou, nos chamou e nos revestiu de autoridade. O Senhor deu poder a Deus em cima dos demônios. Nós somos enfermos, somos enfermidades. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te chamou e capacitou e te deu uma palavra boa, uma palavra nova, uma palavra de boa nova, uma palavra de paz, um evangelho libertador, um evangelho que liberta cativos. Deus te deu coragem, Deus te deu autoridade. Ele é Pai, Ele é Papai, Ele é Abba, Pai. Ele que chamou você, te capacitou. Ele não olha para as nossas imperfeições, Ele capacita os limitados. Ele chama, escolhe, capacita, muda a situação e nos faz sentar em lugares altos, pois Deus é que nos chamou e nos vocacionou. Esse evangelho é dele, essa palavra é dele. Ele que escolheu, Ele chamou essa igreja, Ele plantou essa igreja neste lugar. Em nome de Jesus, seja cheio, seja cheia, seja cheio da glória de Deus. Volte a falar em línguas, volte a ser renovado, deixa a terra ser molhada, deixa a terra ser molhada. Mude o seu comportamento hoje diante de Deus. Não deixe o diabo te intimidar. As portas do inferno, as portas do inferno, as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. É você que vai para cima, meu irmão. É você que vai para cima. É você que contra-ataca. É você que vai e muda aquela situação. Hoje vai chegar um crente diferente naquela casa. Hoje vai chegar um crente diferente. Um crente que ora, um crente que busca Deus na madrugada, um crente que lê a Bíblia, um crente preparado para a guerra, um crente cheio, cheio, cheio de fé. A fé de Deus, a fé de Deus. Seja sensível, seja sensível. Abra a porta aos cativos. Traga visão aos cegos. Do teu interior fluirão rios de água viva. Deus vai mandar gente sedenta para te ouvir. Deus vai mandar gente sedenta. Só você colocar na ordem. Ganhe para você. Tenha um sorriso nos lábios. Tenha um coração agradável, alegre. Não aponte dedo para ninguém. Ame e fale do amor de Jesus, porque se torna irresistível. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra.